Olá, meus queridos irmãos e amigos. Que bom nesse momento poder compartilhar com os irmãos a bendita palavra de Deus. Eu quero nesse momento ler o texto bíblico que se encontra em Esther 4, 13 e 14, que diz assim: Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: Não imagines que, por estares no palácio do rei, terás mais sorte para escapar do que todos os outros judeus. Pois, se te calares agora, de outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus, mas tu e tua família perecereis. Irmãos, é estranho pensar como a consciência da existência de Deus, ou mesmo a consciência de povo de Deus, expõe o pior da natureza de algumas pessoas. Deus, a fonte de toda bondade, bênção e alegria, às vezes se torna motivo de atos inimagináveis de crueldade, atrocidade e maldade. É isso que acontece. A história da humanidade revela isso. Homens com coração tão maligno que promovem atrocidades terríveis em cima do povo de Deus. Existe um longo histórico de matança de homens e mulheres simplesmente porque foram vistos como lembranças ou representantes do Deus vivo. É isso. A história revela isso. Esse texto que nós acabamos de ler, ele aconteceu por volta do ano 5º antes de Cristo. Um esquema maligno, diabólico, montado para massacrar os judeus naquela oportunidade. Um esquema horroroso para acabar com todos os judeus, exilados que viviam na Pérsia naquele tempo. 450, 500 anos antes de Cristo vir ao mundo. Os personagens dessa história são Mardoqueu, Amã e Esther. Mardoqueu, ele era identificado como o judeu. Vejam só, o judeu. Quem era o judeu? O judeu é o povo escolhido de Deus. Veja a perseguição por ter o judeu o nome de Deus, carregar sobre si o nome de Deus. Ele era um homem firme, leal e temente a Deus. Agora, o Amã, um vaidoso, um mau caráter, arrogante. Esse homem foi o que Satanás utilizou-se para acabar com a raça dos judeus ali, com toda a alma dos judeus que vivia ali naquela região. E Esther, que era uma moça muito bonita, encantadora, prima de Mardoqueu, ele a criou, pois ela era órfã, ela era prima dele. Ela chegou ao trono porque Deus lá a colocou, mas Deus tinha o propósito para o qual ela iria assumir o reinado ali, naquele momento. No fim dessa história, nenhum representante de Deus foi morto. Nenhum. Não importa. Deus promoveu uma reviravolta naquela situação. Que todos aqueles que tramaram o massacre foram mortos e todos os judeus permaneceram vivos. Não importa. Socorro e livramento virá de outra parte. Isso era o que cria Mardoqueu. Ele creu, ele teve essa crença. Ele falou assim: pois se te calares agora,
De outra parte se levantarão socorro e livramento para os judeus. Então a rainha, ela não devia se calar, ela tinha que levar ao conhecimento do rei o trama que fora montado para massacrar os judeus. Ela então foi colocada na situação de se apresentar ao rei para interceder em favor do povo. E assim aconteceu. E Deus a usou para livrar o povo. Olha só os propósitos de Deus. Meus irmãos, a vida é assim. Socorro e livramento virá de outra parte. O povo de Deus está seguro. Diante das várias situações, o fiel é perseverante. Hebreus fala sobre isso. Hebreus 11:36 diz o seguinte: porque necessitais de perseverança, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Olha só. O discípulo de Jesus, ele é justo, e por isso ele viverá, porque o justo viverá pela fé. E não recuam para a perdição, mas são daqueles que creem para a conservação da alma. Esse é aquele que crê em Jesus Cristo. Lá na experiência da fé de Mardoqueu e dos judeus, o socorro e livramento viria de algum lugar. A nossa experiência com Jesus, ela traz o livramento. O livramento chegou pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Portanto, meus irmãos, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O socorro e livramento para as nossas almas veio por intermédio, pela graça de Deus, pelo seu grande amor expresso ali na cruz do Calvário em nosso favor. Que bênção! Nós podemos andar de cabeça erguida e cheio de paz no coração, porque o Senhor é fiel. A sua palavra não falha. As suas promessas jamais deixarão de se cumprir. Oremos então. Ó Pai eterno, como faz bem nós estarmos diante da Tua presença, indo até o Teu trono de graça, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha em nosso socorro no dia a dia, quando as aflições, quando as perseguições nos atingem. Faz, Senhor, uma obra grandiosa no nosso coração, de modo que nós não olhemos para trás, nós não desviemos o nosso foco do Senhor. Opera no nosso coração a fé, a fim de que nós nunca duvidemos, pois o Senhor cumprirá fielmente o que nos prometeu. O Senhor jamais falhará. Faz isso no nosso coração, no coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus esteja inundando os nossos corações, meus irmãos.